Olá, pessoal, passando aqui para mais um episódio do podcast Modo Cristão. E a minha convidada de hoje é a Cíntia Almeida. A Cíntia, ela é pedagoga, ela é mãe, ela é professora e ela tem um projeto muito interessante que trabalha com crianças que sofrem abusos. E o tema da nossa entrevista hoje é Infância Protegida, Responsabilidade de Todos. Até onde vai a responsabilidade de quem está de fora com as crianças que sofrem esse tipo de abuso? Seja um abuso sexual, seja um abuso verbal, seja uma violência contra a criança. E nós, como igreja, qual é o nosso papel? O que nós podemos fazer para estar ajudando as crianças e as famílias que sofrem qualquer tipo de abuso? E a Cíntia, ela vai estar conversando com a gente, falando um pouquinho, porque ela trabalha nesta área, ela entende desta área. Muitas vezes nós cristãos, a gente fica assim envolvidos dentro de quatro paredes ou até dentro de uma bolha e nós não nos atentamos para a realidade que está ao nosso redor. E a Cíntia, ela vai trazer para nós isso hoje. É uma realidade que existe. Todos os dias crianças são abusadas e crianças são mortas. E a igreja também precisa se posicionar. O corpo de Cristo precisa se posicionar para ajudar crianças e famílias que passam por qualquer tipo de violência. Eu vou estar passando a palavra para a Cíntia, ela vai estar se apresentando, falando um pouquinho sobre a vida dela, e nós vamos dar continuidade nessa entrevista que eu sei que vai ser de suma importância para nós, para as pessoas, para a igreja, para aquelas pessoas de bem, sabe, que não se conformam com atos de violência contra a criança. Cíntia, pode falar, está com você. Muito obrigada pelo convite, Flávia. Meu nome é Cíntia, né? Como você já me apresentou, eu tenho 2 filhos que são o maior motivo, da minha luta. E eu tenho um projeto que se chama Defensores da Inocência, que surgiu há aproximadamente 3 anos atrás. Esse projeto ele surgiu com o objetivo realmente de levar proteção para as crianças. Como eu sou professora na rede pública, esse projeto surgiu para dentro das escolas, para a gente conseguir levar de maneira bem lúdica, bem tranquila para as crianças, formas de se proteger, como elas perceberem quando estão em uma situação de abuso e conseguirem realmente falar sobre isso. Só que o projeto ele foi crescendo e com outros convites que foram vindo, vieram as oportunidades também de falar com os pais, de falar com as famílias. Então o projeto ele tem se expandido. Porém, o foco ainda é trabalhar com as crianças, para que elas possam realmente conseguir se proteger desse abuso, que muitas vezes é tão pouco falado dentro de casa. A gente, como cristão, nós ficamos com medo. É um pouco de tabu ainda falar de certos assuntos dentro de casa. E o que nós temos visto é que essa falta de informação deixa a criança cada vez mais vulnerável. Então, eu acredito que a educação sexual responsável, a prevenção ao abuso sexual, ela precisa estar dentro das escolas, dentro das igrejas, que é onde as crianças estão. E que a responsabilidade na proteção das crianças e dos adolescentes é de toda a sociedade, não é de apenas uma pessoa. Sim. Então, o projeto ele surge nesse sentido, de que todas as crianças elas realmente estejam protegidas. E como que a gente faz isso? Da maneira que elas entendem, da maneira lúdica, da maneira com a contação de história, com a musicalização, de uma maneira que ela não vai se sentir violada, que não vai ter termos que façam com que ela fique retraída, que ela se sinta invadida, não. Uhum. Mas de uma forma realmente lúdica para que ela entenda que o corpo dela é importante e que ela tem direito sim a dizer não e que ela tem uma sociedade que está olhando para ela. Cíntia, o seu projeto Defensores da Inocência, você viu alguma dificuldade, alguma relutância das pessoas em aceitar? Porque você falou, assim, que você ainda recebe que está crescendo, que você recebe convites, mas ainda encontram-se pessoas que têm certa relutância em falar sobre isso, principalmente no meio acadêmico, né, principalmente na igreja? Com certeza. Há relutância ainda porque muitas pessoas desconhecem de que forma que é feito.
As pessoas, elas confundem a educação sexual com a sexualização da infância, Sim. que são coisas totalmente E diferentes. sexualização da infância é um abuso também, né. Exatamente. A gente sexualizar uma criança, mostrar conteúdos para ela que não fazem parte da faixa de desenvolvimento dela, é um tipo de abuso também sem contato físico. Você mostrar conteúdos eróticos, nada disso é educação sexual. Mas a educação sexual, ela é necessária. E quando a sociedade ela começa a ver isso como algo positivo e como algo necessário, a gente começa a romper algumas barreiras. O objetivo do projeto hoje é realmente alargar essas fronteiras para que as pessoas vejam que é possível fazer educação sexual e prevenção ao abuso sexual de maneira correta. Porém, quando a gente fala de educação sexual, as pessoas ainda associam a sexualidade com o ato sexual, que são coisas totalmente diferentes. E para chegar a esse conceito, eu precisei estudar também, porque havia um um certo preconceito, porque o que é passado para a gente, quando a gente vê, por exemplo, cartilhas do governo vindo para a escola, é realmente esse interesse de ensinar o ato sexual para as A crianças. sexualização no caso, Isso, a não a educação sexualização. sexual. Não, não tem nada a ver. Porque quando a gente estuda sobre o que é a sexualidade, a gente percebe que a sexualidade ela está presente desde o ventre materno. Sim, Porque a aham. sexualidade é como a gente se vê, como a gente vê o mundo, como nós nos percebemos, a vontade de fazer as coisas. Então, quando a gente começa a perceber isso e que a gente precisa trabalhar a sexualidade da criança desde o ventre, desde quando ela está pequenininha ali, da forma mais simples possível, nós vemos que é possível sim nós protegermos as nossas crianças. Só que o que a gente não pode é fechar os olhos e falar que não é um assunto que a gente deva tratar, que não é algo que deva ser tratado com criança. Então, há sim uma resistência, principalmente quando as pessoas elas não sabem do que se trata. Eu já tive algumas situações em que a pessoa falou: "Olha, Cíntia, eu precisei conversar com outras pessoas para saber sobre o que era o seu projeto, para saber como você levava isso para as crianças, para realmente poder abrir as portas para você, porque é um assunto que ainda causa um desconforto muito grande". E não deveria, né, Cíntia, no atual momento que a gente vive hoje, que a gente vê as crianças à mercê de redes sociais, de televisão, de erotização infantil. Pais que muitas vezes são omissos, né, que não cuidam realmente das crianças. Então, assim, não deveria, né, ter isso, né. Exatamente. Nós estamos falhando porque, ao invés de oferecermos educação sexual com responsabilidade, prevenção ao abuso sexual com responsabilidade, nós estamos fingindo que as crianças não estão tendo acesso a esse conteúdo. E todas as crianças, elas acabam tendo um tipo de educação sexual. Seja ele em casa, com a família que está ali dialogando com ela, seja na internet, ou seja, às vezes, meu filho ele não tem acesso ao telefone, ele não tem acesso à internet, só que ele convive em outros meios, em Sim, outros aham. ciclos de amizade. Então, às vezes, você pode estar ali controlando o que a criança está vendo dentro da sua casa, mas você não pode controlar aquilo que ela vai escutar, o que ela vai consumir fora. Então, é realmente muito necessário a gente falar sobre isso, porque a criança ela recebe educação sexual. De qualquer forma, ela recebe. Mas como ela está recebendo essa educação sexual? Como que ela está entendendo os limites do próprio corpo? Como ela está entendendo o limite do corpo do outro? Porque a gente começa a perceber que a criança, ela vai ter essas interações desde bem pequenininha. O fato da criança ela ir lá e morder o amiguinho, ela está testando um limite corporal, Sim. tanto dela quanto do outro amigo. Então, quando a gente conversa sobre toques com a criança, sobre as partes do corpo, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho são coisas básicas, por exemplo, como nomear o corpo da criança corretamente. São medidas simples, mas que a gente está protegendo ela e nós estamos oferecendo uma educação sexual também. Porém, também nós temos agora um crime que ele tem se tornado cada vez mais comum, que é a produção de conteúdos na internet. E é um mercado que, assustadoramente, ele tem crescido demais As pessoas o gostam de ver, né. consumo da pornografia. E quando a gente fala o consumo da pornografia, o consumo da pornografia infantil ele também está incluído. Então, nós estamos falando de
conteúdos que estão sendo produzidos por milhares de pessoas, custando milhões de Pessoas reais, enriquecem com isso, né? enriquecem com isso. Então, a gente está falando de algo que não vai ser cometido apenas por homens e por mulheres também, porque vídeos como esse costumam gerar R$ 150.000 na internet, o vídeo de uma criança sendo abusada. Então, virou um mercado, As pessoas estão doentes, né, Cíntia? estão doentes. E eu fico refletindo como nós temos objetificado as pessoas. Nós, eu estou falando como sociedade, mas Sim, como a sociedade tem visto as pessoas como um sim. objeto de satisfação própria. E aí nós falamos de vários relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos e como nós temos visto a criança na nossa sociedade como um objeto. E se a gente for pensar historicamente, isso só vem crescendo, a criança realmente sendo usada como um objeto hoje em dia. Hoje em dia as crianças são usadas agora. Nós temos o ECA Digital, que veio para realmente regularizar isso, para que isso não aconteça, mas pessoas enriquecendo, ficando milionárias com a exposição de crianças na internet, por exemplo. Então, é um mercado muito lucrativo, você expor a criança. E o que é isso? É uma objetificação da criança. A criança ela não tem nem vida. Tudo que ela faz ali é gravado e é colocado para produção de conteúdo. Então, está acontecendo esse fenômeno de que a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a Constituição Federal, o ECA ele fez 36 anos e é um marco no Brasil, Sim. porque ele reconhece a criança como sujeito de direitos. A gente não pode desconsiderar, né, esse documento, porque ele é realmente muito importante. E fala-se muito pouco no ECA, né? Fala-se muito pouco e às vezes as pessoas elas deixam ele como se fosse algo ruim até, porque falam, ah, não, o ECA ele veio para tirar a autoridade do pai. Não. O ECA ele veio realmente para garantir o direito da criança. Porque, na verdade, é muito fácil você culpar a omissão do pai. É muito fácil ele culpar um projeto, né? Vamos dizer assim, que o ECA é um programa, né? Sim. Um programa do governo, É uma lei. uma lei, É né? uma lei. Então, Uhum. é muito fácil você. É mais fácil você jogar a culpa numa lei do que você, como pai e mãe, ser responsável mesmo, ter aquela responsabilidade, né, com o seu filho, né? Exatamente. E aí nós vemos que há essa responsabilização do ECA, eu não posso mais cuidar do meu filho da forma que eu quero, mas só que nós viemos de uma época em que a criança ela não tinha direito nenhum, a criança ela trabalhava como adulto, ela era vista como um mini adulto. E aí nós chegamos agora numa época em que a criança ela por esse documento ela é protegida. Porém, ainda mesmo com esse documento, a criança ela ainda não é vista como um ser humano, ela é vista como um adulto em miniatura. Ela tem as leis que protegem ela, mas só que a criança, como vulnerável, ela está sob o poder de uma família, sob o poder de outros adultos. A criança ela não vota, ela não tem essa participação, digamos assim, na sociedade. Então, a gente vê um movimento aí de realmente objetificar essa criança, de fazer com que menosprezar o valor da criança. E aí a gente vai lá na Bíblia, né? E a gente vê o valor que a criança tem, que Jesus dá às Verdade. crianças. Mas só que a gente está vivendo numa época que é só uma criança, não entende tudo que a Até na gente época de Jesus, fala. né, quando as crianças foram até Jesus, os discípulos tentaram impedir porque era uma criança, né? Exatamente. Então a gente vive ainda eh, nessa dicotomia. A criança ela é um sujeito de direitos, ela precisa ser vista como um sujeito de direitos, mas só que os adultos, eles não conseguem vê-la plenamente como um ser humano. E aí, quando a gente começa a pensar nessa questão da objetificação da criança, a gente vê que elas estão sendo usadas realmente como objetos. Isso é muito triste, Objetos, né? objetos de satisfação, objetos de, eu não exploro sexualmente uma criança, mas às vezes a pessoa ela está explorando a imagem da criança. É igual essa questão, você falou um negócio, você falou sobre imagem, que a gente não está nem seguindo o roteiro, né? Nós estamos. Amém. Mas assim, igual essa questão de pais, né, ficarem postando fotos de filhos na internet, né? Eu até cheguei a comentar algumas vezes com algumas pessoas, parem de ficar postando tantas fotos assim.
da criança. Porque um adulto, né, com uma atitude ruim, ele pode pegar a imagem dessa criança também, né? Com certeza. E se eu pudesse dar um conselho, seria: não postem as fotos dos filhos de vocês de maneira nenhuma. A partir do momento que eu comecei o projeto, lá em casa nós tivemos uma conversa, meu esposo falou: a partir de agora, então você não posta mais as crianças. Sim, Já que você tem um projeto, amém, mas as crianças não vão aparecer mais. E aí começou a surgir esse monte de fotos que estão sendo sim, adulteradas, aham. né, na inteligência artificial. Às vezes uma foto que você coloca de uma forma que não tem Tão maldade. A mãe não inocente, tem né? maldade. A Aham. mãe quer mostrar a criança. Ai, a criança é tão fofinha. Olha o que que ela fez, que bonitinho. Mas os predadores, eles estão usando essas fotos, esses vídeos para produção de conteúdo. Então, eu lembro até de uma conhecida minha que ela foi fazer uma lembrança de aniversário da filhinha dela. E aí, nessas fotos, ela colocou uma foto dela recém-nascida. E é muito comum, né, quando tá na maternidade, tirar a foto do Sim, bebezinho aham. lá, todo assim, nu, né? E a mãe guarda aquilo com carinho, mas ela postou nas redes sociais. Aí eu falei com ela aqui, com todo respeito, com todo carinho, mas não posta não, porque a gente não conhece as pessoas, nós não sabemos a maldade que tá na mente das pessoas. Aí ela falou: ai, Cíntia, obrigada, eu não tinha pensado nisso ainda. As pessoas, elas postam realmente, assim, como forma de amor, E quer como expressão de mostrar como é que tá, carinho, aham. isso, mas não entendem como que é perigoso hoje em dia. Hoje em dia, quando você posta uma foto na internet, você não tem como saber aonde essa foto vai parar. Por quê? Mesmo que o seu perfil seja privado, você não tem como conhecer todas as pessoas que estão ali. Não no interior delas, o que elas estão pensando. Então, é um risco muito grande. Hoje em dia, a gente postar as fotos. Tem a questão também do tráfico humano, que essas fotos, Sequestro de criança, né? sequestro Que de está cada vez crianças, mais que tá recorrente, né? exatamente. Então, você está colocando o seu filho numa vitrine. Quando você posta a foto dele, você está colocando ele numa vitrine para quem quiser ver. E me fala um pouquinho, assim, que sinais que uma criança ela pode, que ela apresenta, assim. Uhum. Porque, assim, eu, por exemplo, eu sou leiga, né? Eu não sei se eu me deparar com uma criança assim, posso achar que ela só também pode achar até que ela está doentinha, né? Alguma coisa, né? Sim. Quais são os sinais, assim, que uma criança que passa por esse tipo de abuso, ela demonstra para a família, para as pessoas, na escola? Às vezes é mais fácil um professor perceber do que o próprio pai e a mãe, né? Exatamente. Porque nós temos 2 tipos de sinais. Aqueles sinais que são físicos, que Sim. nós conseguimos ver, né? Por exemplo, um sangramento incomum na criança é um sinal de Do que algo está abuso. errado, Aham. isso, que ele precisa ser investigado. Os odores, quando eles ficam alterados na região íntima, né? Marcas pelo corpo da criança que não há explicação, dores, tudo isso a gente consegue ver. Porém, a criança ela dificilmente fala, que está sendo abusada. E aí, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas até a criança ela chegar num relato de um abuso que está acontecendo, ela dá muitos sinais. E nós, como rede de proteção, que a gente usa muito esse termo, rede de proteção, que somos todos rede de proteção. Se você oferece proteção para uma criança, você faz parte da rede de proteção dela. A gente precisa estar atento a alguns sinais que vão além das palavras. Porque até ela chegar ao ponto de conseguir falar sobre aquilo ali, ela já deu muitos sinais e às vezes a gente não viu. Por exemplo, medo excessivo. Uma criança que agia normalmente, mas de repente ela começa a ter medo de diversas situações que não eram normais para ela antes apresentar aquele tipo de medo, ou até mesmo com pessoas específicas. A família está acostumada a ir em um certo lugar com os familiares, de repente a criança começa a ter medo de algum adulto, e aí o que eu sempre trago é que nós, como contrato social, temos aquela questão de que não, a criança, ela precisa falar, ela precisa cumprimentar, ela precisa abraçar, ela precisa beijar. Mas nesses sinais, esses comportamentos que você percebe que está diferente, por exemplo, a criança não querer abraçar certo familiar, não querer sentar-se no colo, já pode ser sim um sinal de abuso. E é por isso que a gente fala que
a criança, às vezes, ela não é vista como sujeito de direito, porque a gente fala, é criança, então ela precisa fazer aquilo que o pai quer. Então, quando a gente obriga, por exemplo, uma criança a dar um beijo, dar um abraço em alguém que ela não está querendo, a gente está comunicando também que a vontade dela não é tão importante assim. Então, a criança, muitas vezes, ela fala através desse simples gesto, mas a família, às vezes, não consegue ver, né? A questão do isolamento social, uma A criança criança se que isola. se isola, uma criança que era muito brincalhona, de repente começa a ficar muito triste, muito no cantinho, não tem mais prazer em certas brincadeiras que ela tinha antes, não quer mais sair, brincar com os colegas. Isso também é um sinal. A questão da regressão, por exemplo, a criança de 5, 6 anos que ela volta a fazer xixi na cama, ela tem algumas regressões ali de que quando eu era pequena eu tinha esse cuidado, então eu regrido o meu comportamento para voltarem a me ver ali como uma criança, como uma criança menor. Uma sexualização incompatível com a idade dela. Isso também é um sinal de que a criança ou está sofrendo um abuso, ou ela está tendo contato com conteúdos que não são próprios para a idade dela. Então, não é normal nós vermos uma criança de 5, 6, 7 anos falando sobre atos sexuais. Ou ela está tendo contato, ou ela está vendo alguma coisa que é imprópria para a idade dela. Na verdade, né, hoje a gente vê muita criança, né, Cintia? Muita criança, assim, muito menino de 8, 9, 10 anos que tem um comportamento, né, erótico, vamos dizer assim. A gente vê hoje adolescentes. Me responde aqui, Cíntia. O que você faz com uma mãe e com um pai que permite que sua filha de 13 anos, seu filho de 14, 15 anos, tenha relação sexual dentro da sua casa? Ela fala, não, mas é melhor estar aqui dentro de casa do que estar lá na rua, aí que eu dou o remédio, dou a camisinha. Porque para eles é um tipo de proteção, mas para mim isso é, eu sinceramente, eu não concordo com isso. Sim, Para mim é inadmissível um pai ou uma mãe deixar uma menina de 13 anos, um menino de 14, 15 anos ter relação sexual com o namorado, com a namoradinha, dizendo que tá protegendo. Me explica isso aí. sim, É uma forma de erotização infantil, com né? certeza. E negligência também, Negligência paterna, né? com certeza. Porque quando a gente estuda sobre o desenvolvimento cerebral da criança e do adolescente, o adolescente ali, ele está numa fase que ele não tem total controle sobre as decisões dele. Então, ele não consegue ter visão de futuro, porque é muito normal, porque o cérebro do adolescente ele não está totalmente formado. Isso é o que a neurociência fala, né? E esse cérebro ele só vai estar formado lá por volta dos 25 anos. É muito tardio. Sim. Então, as escolhas que parecem conscientes ali na adolescência não são, muitas vezes, são agidas pelos hormônios, pelas emoções, que a criança, que o adolescente, ele não sabe lidar com aquilo ali. Então, quando a gente permite, nós estamos deixando eles à própria sorte, né? Porque quando chegar lá na vida adulta, eles vão carregar Já vão chegar cheio de traumas, né? esses traumas pela vida toda. Então, quando você permite que isso aconteça dentro da sua casa, não dá informação, não dá educação sexual adequada, não mostra a quantidade de coisas que podem ser desenvolvidas. O adolescente nessa fase, ele está na fase mais criativa, que ele pode explorar, que tem tanta coisa que pode fazer, tirando dessa vida sexual. Então, quando o pai ou uma mãe ele permite que seja feito dentro de casa, realmente é uma forma de negligência. E aí nós vemos meninas grávidas aí na adolescência, né, carregando a consequência desse relacionamento na adolescência para o resto da vida, porque um filho, por mais que seja uma bênção nas nossas vidas, é uma consequência para uma menina de 12, de 13 anos, de 14 anos, que vai deixar de estudar, que não vai ter um futuro como ela poderia ter. Então, tudo tem o seu tempo, né? Então, a gente não pode pular as etapas. A gente tem que entender que a adolescência e a fase da infância são fases diferentes da vida adulta. E tem que ser protegidas pelos pais, né, Cíntia? Aí Exatamente. entra aquela questão também da falta de informação para os pais, né? Os pais também, assim, você vê que hoje os pais, eles, assim, claro que a gente não vai generalizar, porque não são todos assim, mas grande maioria, os pais estão muito mais permissivos hoje, né? Exatamente. E quem colhe as consequências dessa permissividade são as crianças e os adolescentes, né? Ah, minha filha, olha, eu vou dizer uma coisa, por isso que eu não me arrependo de ir atrás.
Eu não me arrependo de ir atrás dos meninos. "Onde é que você estava?", Sim, marcar horário. Se não chegar, nós vamos atrás. Não me sim, arrependo, porque hoje a gente vê muitos pais permissivos demais, né, permissivos demais, sim, dando muita liberdade para um adolescente, para uma criança. exatamente. E é importante também a gente não naturalizar, porque há um movimento, de normalização dessa gravidez na adolescência. Eu lembro de um vídeo que eu tive acesso, de uma adolescente falando que ela foi mãe por escolha na adolescência. E assim, Hum, não pode ser normalizado isso. A gente achar que não, tudo bem, ela tem a consciência do que está fazendo, ela pode ser mãe da adolescência. Não, gente, isso não é normal. Então, os pais eles têm que realmente tomar, a responsabilidade que o próprio Deus, o próprio Jesus nos confiou como pais e mães. Na proteção ali não tem aí é um assunto muito polêmico, né? "Ah, eu preciso ser amigo dos meus filhos". Não, você precisa ser pai dos seus Pai e filhos. mãe, né. Pai e mãe dos seus filhos, porque amigos eles vão ter vários ao longo da vida. Precisa ter uma relação de amizade? Precisa, porque ele precisa confiar em você também. Só que amiguinho, que acha que tá tudo bem, que tá tudo normal, que tudo que ele fizer tá bom, "Ah, deixa que depois ele vai ver que o que ele tá fazendo não tá tão certo, ele vai voltar". Se Não, chegar o depois, né. né, Porque na maioria das exatamente. vezes, hoje em dia, a gente vê casos que não com um adolescente, até uma criança não chega no depois, né, Cintia? Exatamente. E o depois de uma menina que engravidou? E o todas as consequências que ela vai levar para o resto da vida, não a gente não apaga. É por isso que a gente tem que tratar na prevenção, porque depois que o abuso aconteceu, depois que a violência aconteceu, depois que a menina engravidou, aí vem as pessoas de esquerda falando sobre aborto, sobre o que que é melhor para a menina e tudo mais, mas quem foi que agiu na prevenção para que isso não acontecesse? Por isso a importância do projeto, né, Exatamente. Defensores da Inocência, viu gente? Defensores da Inocência, vocês vão lá no YouTube, se inscreve no canal da Cíntia, Cíntia Almeida, Defensores da Inocência. Cíntia, igreja, igreja, qual o papel da igreja? O que que a igreja pode fazer? Nós somos cristãs, né? Esse podcast é um podcast em modo cristão, para os cristãos, para os crentes, para aquelas pessoas também que são tementes a Deus, que são pessoas que têm um caráter moral, né, que prezam em fazer o bem, independente da sua religião, mas que elas prezam em fazer o bem. Mas os cristãos, qual a responsabilidade da igreja? Nós, como cristãos, qual é a nossa responsabilidade? O que que nós podemos fazer para ajudar uma criança, para ajudar uma família que passa por esse tipo de situação? Porque, como você falou, né, a gente estava conversando há pouco, parece que está chegando cada vez mais. A gente via as coisas acontecer, parecia que era lá longe, só acontecia na família dos outros, né? Mas agora parece que está chegando cada vez mais perto da gente, né? Sim. A igreja, ela é um local de acolhimento, né. A igreja, ela precisa ter esse papel de acolhimento das crianças. E quando a gente fala de acolhimento, não é um simples receber as crianças, ter um espaço adaptado para as crianças, uma sala onde ela vai ter o culto infantil. Não, a gente fala de toda uma igreja preparada para a proteção. O que ainda é um grande desafio para a gente, porque a gente vê que até alguns anos atrás e ainda é, porque a gente viu aquele vídeo daquela pregadora que viralizou, né, falando sobre a questão dos abusos dentro da igreja, e vimos que algumas pessoas ficaram contra a fala dela e outras a favor. Ficam contra porque diz que vai expor a igreja, mas tem que expor o Exatamente. errado, né? E aí a igreja, ela não pode ser um espaço de omissão. Não, não pode. Porque esse crime, como a gente falou anteriormente, ele é democrático, ele acontece em todos os lugares. Então, da mesma forma que ele acontece dentro da casa, ele pode acontecer dentro da igreja também. Assim como ele também acontece nas escolas, ele pode acontecer em qualquer lugar. Então, quando a gente fala que não, a igreja é um lugar de pessoas santas, que não há esse perigo, é aí que nós estamos negligenciando e estamos deixando as crianças desprotegidas. Porque, na verdade, a igreja é o local das pessoas feridas. Sim.
nós não temos como ter controle de todas as pessoas que estão dentro da igreja, visitantes, não temos como ter controle sobre isso. Então, quando a gente fala sobre a igreja, nós temos que falar sobre um espaço de segurança para as crianças, um espaço de segurança e acolhimento. Então, a gente precisa ter bem claro alguns protocolos dentro da igreja, alguns cuidados que a gente precisa ter com as crianças dentro da igreja. É muito comum, por exemplo, pais deixarem as crianças usarem os sanitários da igreja sozinho, porque pensam, né: "Ah, tá dentro da igreja, tá tudo bem, tem gente olhando", mas às vezes um abusador ele pode estar dentro desse banheiro, e a gente não tem como controlar isso. Então, o papel da igreja é realmente oferecer espaços seguros. Então, por exemplo, não há o ideal seria que houvesse, por exemplo, um banheiro dentro da sala, um banheiro exclusivo de crianças. Correto? Que fosse ou perto da sala das crianças, ou que fosse só de uso deles. Sim, aham. Agora, se na igreja não tem como garantir isso, então vai ser o papel dos professores, dos diáconos, acompanhar essas crianças, ver o que está acontecendo, ser a referência ali dentro da igreja. E se houver algum relato, a igreja ela precisa estar preparada para denunciar. Que a maioria das vezes, né, Cíntia, a igreja, claro, como nós já falamos aqui uma vez, a gente não vai generalizar, não Claro, podemos, mas a sim, gente vê que às vezes algumas igrejas elas preferem jogar sujeira para debaixo do tapete, né. E isso exatamente. dificulta também, né, o Exatamente, trabalho daqueles que estão querendo acolher e ajudar essas crianças, né. exatamente. Quando acontece ainda com líderes religiosos, é ainda mais difícil, né, porque muitas pessoas veem como intocáveis. São os Uhum. ungidos do Senhor intocáveis, que às vezes até justificam os abusos. Mas nós temos que ter em mente que abusador é abusador, pedófilo é pedófilo. Então, como ela falou brilhantemente na fala dela, eu esqueci o nome dela, mas pedófilo ele não é ungido. Nós temos que separar as coisas. E existem lobos em pele de cordeiro em qualquer lugar que nós Sim, estivermos. E não é porque nós estamos numa igreja, num ambiente que deveria ser só para adorar o nome do Senhor, que nós vamos esquecer que há maldade também. Então, nós não podemos simplesmente tampar os olhos e achar que tudo bem, por nós estarmos num ambiente religioso, tudo bem deixarmos as crianças livres. Então, precisa ter um treinamento para os professores, essa questão da identificação do abuso, às vezes a criança, principalmente essas igrejas que atendem crianças em baixa, eh, com vulnerabilidades, eh, elas recebem muitas crianças que não fazem parte da igreja, que sim. os pais não frequentam a igreja. Então, alguns sinais que essa criança ela vai demonstrar, que o professor ali que vai estar ministrando a palavra, ele pode perceber. Então a igreja ela tem que estar preparada para fazer o acolhimento, para fazer a escuta, para acreditar no que a criança está falando e fazer os devidos encaminhamentos, não encobrir. Porque você falou uma coisa aí bem interessante, né, a maioria dos adultos não acreditam numa criança quando ela relata que ela está passando por um abuso, né. Exatamente. E E eu vi isso na esse sua palestra você falando, e eu já tinha visto uma psicóloga também falando uma vez. sim. E aí, como a gente falou lá no começo, é muito difícil para uma criança relatar o abuso, porque há vários estágios antes disso. Há o medo, ao medo da pessoa fazer algo com a criança ou com a família. Há o medo, porque muitas vezes esse abusador, ele é o provedor da casa, então a criança, ela fica com esse medo: "O que que vai acontecer com a minha mãe se eu contar?". Quando a criança, ela chega a falar, é porque ela não está mais aguentando guardar aquilo ali. E você imagina o que que passa na cabeça de uma criança que chama um familiar e conta o que está acontecendo, e esse familiar não acredita. Exatamente. Ó que E trauma. é um trauma. Por isso que, quando a gente vai falar com as famílias, a gente precisa falar muito sobre a questão do diálogo, sobre o acreditar na palavra da criança. A criança, quando a gente começa a estudar, a gente vê que ela não tem repertório para inventar um abuso sexual. Então, se ela não tem contato com pornografia, se ela não está sendo erotizada, se ela não teve contato com um adulto que a erotizou, ela não vai ter repertório para inventar um abuso. Porque um abuso, quando você relata, ele causa medo, ele causa dor. Que criança vai inventar
algo que vai fazer mal para ela. Porque depois que o abuso ele é relatado, há também as consequências ali, na família, há as consequências de talvez um exame De de corpo, corpo, para ver o que que aconteceu, se tem uma doença presente na criança. Então é algo muito, extremamente doloroso. Quando a criança ela chega ao ponto de realmente relatar para a família, primeiro posicionamento da família tem que ser realmente acreditar e acolher. E algo muito comum que acontece, Flávio, é que as famílias, e eu entendo, porque eu acho que só sabe o que é uma situação de abuso quem passa por isso. sim. Mas eu entendo que há um desespero. Você pensar que o seu filho passou por aquele abuso, por aquela situação. Só que quando a gente começa a entender um pouco de como funciona esse desespero que a família ela vai ou não demonstrar nesse primeiro momento que a criança ela vai fazer esse relato, é o que vai fazer com que mude tudo, todo o trauma da vida futura. Porque quando a gente se desespera, a criança ela começa a se sentir culpada. E aí, às vezes, vai ter um outro processo que é o de negação. Ah, nossa, isso deixou minha mãe tão aflita, tão triste, não. Deixa eu mudar a história. Então a gente precisa acolher, acreditar e evitar algumas perguntas, por exemplo, "Tem certeza que isso aconteceu? Não foi só um carinho, não? Você ele é tão Porque eu acho, assim, que, bonzinho". para a própria família, também é muito difícil, né. Com Ainda mais quando certeza. você vê quem fez ali foi um pai, foi um avô, são pessoas que você jamais imaginava, e é nesse contexto que mais acontece, né. Exatamente, porque o abuso antes dele acontecer, ele não vem com uma violência. O primeiro passo que o abusador ele dá é pegar a confiança, tomar a confiança da criança Sim, e da e família da família também. também, né. Então ele se torna um suspeito. Ninguém desconfia que ele possa fazer aquilo ali. Então se torna difícil, porque é uma parte que a gente chama de manipulação. O abusador ele faz essa manipulação da Ele família. manipula todo mundo, Ele né. manipula todo mundo para depois chegar a acessar a criança. Então, no momento que ele chega a acessar a criança, a família ela já está toda Nas mãos nas daquele mãos do daquele abusador, abusador. porque é um processo realmente de manipulação. Então, abusadores, eles estudam para fazer o que eles fazem. Eles têm os métodos São dele. psicopatas, né. Eles têm as formas de acessar uma criança. Nós temos que estar à frente disso. A igreja precisa estar à frente disso, Nós né. temos que estar à frente desses Os abusadores. pais, né. Nós, sociedade, igreja, os pais, nós precisamos estar à frente desses abusadores, porque eles vão chegar realmente como uma pessoa muito boazinha, uma pessoa que dá presente, uma pessoa que leva para passear, que quer levar para casa, para brincar com os filhos, porque muitos têm filhos também, e não é isso que vai deixar de que ele abuse de outras crianças. Então, Você falou uma coisa interessante, né, geralmente o abusador, né, tem filhos, né. E como é que ele abusa de uma outra criança? Me explica. são coisas difíceis da gente entender, Não é, né, Flávia? É menina? muito difícil, porque a gente pensa que os pais eles têm um olhar ali, né, materno, paterno pelos Sim, filhos, aham. têm um amor que deveria ser algo natural. Mas infelizmente o que a gente tem visto, né, todos os dias é que não é isso que acontece. Não tem sido isso que tem acontecido. E a gente não pode mais simplesmente confiar porque, é uma pessoa da família. Ah, porque eu gosto muito dessa pessoa. Não. Hoje os nossos filhos, eles só estão seguros com a gente. É verdade, igual essa questão, né, de você, por exemplo, deixar seu filho, sua filha dormir na casa de coleguinha, né, isso é um negócio muito perigoso, né. Sim, tivemos, recentemente aí o caso de um pai que chamou a coleguinha para uma festa do pijama e dopou a menina ali por pouco, não chegou a consumar, né, o ato, mas é muito perigoso. Essa questão de liberar seu filho na casa de alguém, nem não precisa ser nem para dormir, Flávia, porque um abuso ele pode acontecer no espaço público, ele pode acontecer durante uma festa.
Uma Já festa em vi família, casos né? de festa em família, de festa, de criança ali, onde está todo mundo intertido com alguma coisa, tem um abuso acontecendo. Então, assim, Misericórdia. nós precisamos estar vigilantes. Não 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 existe mais, esse conto de que: "Ah, com fulano ele está protegido". Não, ele está protegido com a gente. Então, assim, eu prefiro ser chata. Eu prefiro proteger os meus filhos a pensar que eles podem passar por uma situação dessas. Eh, eu lembro de algumas situações, talvez você já tenha vivido isso com seus filhos, mas quando a gente perde eles no supermercado, já aconteceu isso com você? Já. Flávia, são segundos, podem ser 5 segundos que eles ficam fora da vista da gente. O que que A gente acontece? fica doido, né? Desespera. Um desespero total. É um desespero natural, porque é algo instintivo, você Proteger, quer né? protegê-los. Então, quando você libera eles para ir para outro ambiente que você não está lá, que você não conhece, é muito perigoso. Eu não estou falando que a gente tem que ficar assim paranoico com tudo, com todas as pessoas, não é isso. Mas só que o que a gente puder fazer para proteger os nossos filhos, a gente precisa fazer. E principalmente, como a gente não consegue protegê-los em todos os ambientes, a gente precisa oferecer educação sexual adequada. Ensiná-los, né? Ensiná-los aonde pode e aonde não pode tocar no corpo deles. Ensinar coisas básicas, Flávio, porque, assim, quando eu vou falar com os pais, eu sempre brinco com isso, mas só que é algo que a sociedade, ela, assim, acha que é anormal. Mas quando você tem um bebezinho ali, você ensina para ele os nomes, certo? Você fala: "Ah, cadê o olhinho do bebê? Cadê a boquinha do bebê? A mãozinha". Você não conversa com o Sim, aham. bebezinho? Mas por que que a gente tem tanta dificuldade de falar os nomes corretos das partes íntimas, por exemplo? Eu fui descobrir que a região íntima da mulher se chama vulva depois dos 30, eu acho. A gente não usa esse A termo. gente não usa, a gente usa aí o quê? Quando você tem um pouquinho mais de informação, você fala: "Ah, vagina". Aham. Mas com a criança você não vai falar isso, você vai falar o quê? "Ah, olha a borboletinha". Vai colocar vários nomes, a florzinha da menina, e tudo isso faz com que a criança fique menos protegida. A gente teve acesso a um caso de uma criança que ela foi violentada e quando ela chegou para relatar, né, de pegar um depoimento dela e tudo mais, ela falou: "Ah, o tio beijou o meu biscoitinho". E a juíza desconsiderou, porque não segundo, né, a gente sabe as fragilidades das nossas leis, ela não considerou que foi um abuso, porque a criança não sabia o nome correto da parte íntima dela. Então a gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar, meninos têm pênis, têm ânus, as meninas elas têm a vulva, elas têm o ânus, elas têm peito, elas têm seios. E a gente não pode ter vergonha de falar isso, até porque esse conceito de partes íntimas para ato sexual, isso é coisa de universo adulto. Não é do universo da criança. A criança e todos nós usamos as nossas partes íntimas para quê? Para fazer o xixi. É para isso, é uma parte do corpo que ela é usada todos os dias, que a gente precisa saber cuidar, precisa saber higienizar. Por que que a gente tem tanto tabu para falar sobre isso com as crianças? Então, quando eu acho muito bonitinho, assim, que quando eu vou nas escolas, aí eu brinco com elas, a gente canta, aí tem uma musiquinha que fala: "Lava, lava, lava o bumbum". Aí quando eu falo bumbum, elas ficam com aquela carinha assim, sabe, de: "Nossa, tá falando bumbum". E é desde os dos mais pequenininho, ali começa do 3 anos, de 3, 2 anos, eles já ficam meio assim quando a gente fala: "Lava o bumbum", aí ele já fica assim: "Olha, tá falando bumbum". Mas por que que a gente faz com que a criança tenha vergonha das partes íntimas dela, que não deveria ter, que deveria ser algo normal. Não, meu filho, você Até para ela precisa. entender, né, para ela aprender, né. Sim, você precisa cuidar. Eu sempre falo nas palestras, é uma parte tão importante que tem roupinhas especiais para ela. As meninas usam o sutiã, usam a calcinha, os meninos usam a sunga, porque são partes íntimas, são partes importantes que a gente precisa proteger. E por que que a gente não vai falar sobre o porquê proteger?
Claro que eu não vou falar sobre como que é um abuso, não vou falar isso com uma criança, de 2, 3 anos, mas eu vou falar com ela: "Olha, é importante, é seu, é o seu corpo, você precisa proteger". Assim como eu também ensino a criança que um beijo, se ela não quiser, também não deve ser permitido, porque o meu corpo é meu, então o corpo a criança ela tem que entender a ideia de consentimento. Bem, eu não quero que toque em mim agora, eu não quero esse abraço, isso tá me machucando, eu não quero beijar outra pessoa, eu posso dizer não. Então, a gente E a ensina isso. maioria e a maioria, assim, dos pais, né, insiste, né. Insiste. E aí a gente quebra essa ideia de consentimento ali com a criança, porque quando a gente fala com ela bem assim: "Não, você precisa deixar fazerem isso com você. Não, o vovô tem que te dar um beijo, porque é seu avô". A gente força a criança a fazer isso, a ideia que é criada na mentezinha dela é que: "Eu estou submetida a adultos". Então, eu preciso fazer o que eles mandam. Então, eh, em uma situação de abuso, dificilmente ela vai falar que não, porque ela foi ensinada ali desde cedo que a opinião dela é menos importante do que o de um outro Quer adulto. dizer, existe todo um cuidado, né, que tem que ter. Existe. E a gente percebe, né, Cíntia, cada dia mais que nós estamos muito aquém, né. Eu falo mesmo com pais, como família, assim, a gente tem todo um leque de informações que é tudo, né, que mais a gente vai no IA, no ChatGPT, vai no Google, vai no YouTube, você digita qualquer coisa, você tem um leque de informações, mas ao mesmo tempo a gente não sabe de nada, não sabe como proteger os nossos filhos, né. Exatamente. E aí a gente volta de uma educação sexual que não foi nos dada, né. Que nossos familiares, eu acho que da grande maioria das pessoas, não falaram sobre isso Não, com não a falam. gente, né. Às vezes foi falar sobre menstruação e quando falaram, né, quando não não deixaram a menina na própria sorte dela ali, quando ela menstruava. A gente vem de uma cultura que não se fala sobre isso. Só que a gente tem percebido a cada dia mais, através dos estudos e até mesmo analisando esses casos, que a criança quando ela não entende como se proteger, o que é um abuso, ela se torna uma presa mais fácil. Porque, quando eu vou nas escolas, por exemplo, eu ensino sobre 4 regras de proteção, que lá no meu canal do YouTube tem até uma música sobre isso, né. A gente ensina que a criança, ela deve dizer não, que é uma coisa que até adulto tem dificuldade para falar, né. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer, porque nós não sabemos falar não, e isso vem lá da nossa infância. Então a gente ensina que ela pode dizer não, que ela tem o direito de dizer não, que ela precisa, correr para longe dessa pessoa, ela precisa gritar e ela precisa contar para alguém da confiança dela. São 4 regrinhas básicas que todas as crianças elas deveriam ter isso em mente, de que se alguém tentar violar o meu corpo, tentar me machucar, tentar fazer algo que eu não gosto, e a gente não fala só de abuso sexual, a gente fala de negligência, de violências, de qualquer coisa que vai ferir a dignidade da criança. Se ela tem esses conceitos certos, que ela pode dizer não, que ela tem que contar para alguém, que vai ter alguém que vai estar disponível para ouvi-la, ela não é uma presa tão fácil mais, porque o abusador, ele age no silêncio da vítima. A partir do momento que ele vê que é uma família que tem um diálogo com a criança, que a criança confia nos pais para falar, ela não é mais uma presa tão fácil assim, porque o abusador ele vai ter medo dessa criança, porque sabe que se ele fizer alguma coisa com ela, A ela pode contar para a família, ela não vai ser uma criança que vai ficar em silêncio. Então a gente precisa realmente, mostrar para a criança que ela pode falar. E aí eu sempre falo com eles: se falou para alguém que não acreditou, conta para outra pessoa, conta para uma pessoa de confiança, que você sabe que vai poder te ajudar. E Flávia, é muito importante esses trabalhos, porque dentro das palestras, mesmo sendo de forma muito lúdica, vem muitos relatos espontâneos. As crianças, elas se veem nas situações que de uma forma lúdica, com história, e nem falando exatamente de um abuso, mas falando de algumas situações ali que causam desconforto na criança, eles mesmos se veem nessa situação e eles relatam. Então
precisa ter um adulto disponível para escutar essa criança, precisa ter um adulto ali de confiança, de referência, que vai fazer alguma coisa. Porque não adianta a gente falar assim: "Olha, criança, você tem que contar", mas se a gente não fizer nada. Tem que contar e a gente tem que estar preparado para fazer algo, né, para tomar uma Exato, atitude em relação àquilo aí, uma exatamente. atitude em relação àquilo ali, né. E outra coisa muito importante que eu não posso esquecer de falar, é a questão da criança que ela é criada num ambiente muito violento. Que a gente vê muito hoje em dia, né. Sim, nós, quando a criança ela é criada num ambiente de violência, é que ela não pode fazer nada, que ela é punida severamente, que, eh, há gritos, repreensões, muitas vezes muito além do que deveriam acontecer, a criança, ela dificilmente ela chega a relatar o abuso. Porque para a gente chegar numa relação que a criança ela conte algo para a gente precisa que ela veja confiança no adulto. Então, uma criança que ela é criada ali num ambiente violento, de negligência, onde quem deveria proteger é quem está negligenciando ela, dificilmente ela vai chegar a falar, porque ainda tem aquele sentimento assim: "Se eu contar, será que vão me bater por causa disso?" Será que a dor que eu senti antes não foi menor do que a que eu vou sofrer ainda com a minha família? Será que se eu contar, eles vão acreditar? Sabe, então a gente precisa que as famílias entendam que uma educação muito rígida, ela também não protege as Tudo que é crianças. demais não é bom, né, tem que ter um equilíbrio, né. Exatamente, porque se chegar a acontecer, Flávia, eles não vão contar. E aí, a gente fala de abuso sexual com toque físico. Só que quando a gente entra nessa parte da internet, a gente vê vários abusos sexuais sem toque físicos acontecendo. Então, a criança que, por exemplo, tem acesso ao celular, que quem dá o acesso ao celular são os Os pais, pais, aham, e aí ela entra, por exemplo, num chat com um homem adulto que começa a aliciar ela. E aí, quando ela vê que tem alguma coisa errada, ela vai lá nos pais e fala: olha aqui o que que aconteceu". Dependendo da relação da reação que os pais tiverem ali, acabou. Acabou a comunicação, a criança provavelmente vai continuar sendo aliciada, porque é preciso diálogo. Se você resolveu dar um aparelho desse para o seu filho, é realmente uma escolha de cada família, apesar de que não deveria dar para crianças, porque as crianças não têm controle sobre o que elas vão acessar aqui. Mas se você resolveu dar, a responsabilidade é sua. Que deu. Então você realmente precisa estar conversando. "Ah, meu filho tem esse aparelho, está conversando com outras pessoas?" "Tá, meu filho, você precisa me contar alguma coisa?" Mas a criança precisa sentir que ela pode ser escutada também, estudado. porque se simplesmente você Confiar no chega pai e na mãe, né. sim, e aí você chega, fala: Me dá esse celular aqui", quebra o celular e tem aquelas reações extremas, a criança não vai confiar se acontecer novamente, se continuar acontecendo, porque não foi um ambiente de segurança. Então a gente precisa, além de oferecer educação sexual, oferecer esse apoio emocional também para a criança, para se um dia acontecer, nós estamos aqui, nós acreditamos em você. Não importa o que aconteceu, você continua sendo nosso filho. Não há nada no mundo que aconteça que vai deixar de que eu ame você, que eu proteja você. E essa relação entre pai e filho faz toda a diferença na hora que a gente fala sobre tantos abusos que vêm acontecendo. Cíntia, a gente vê, assim, cada vez mais essa questão das redes sociais, como tem influenciado nessa questão do abuso sexual, da pedofilia, né. Cada vez mais a gente vê relatos de meninas, meninos, que às vezes começa a conversar com uma pessoa, né, e quando você descobre, às vezes é um homem 30, 40 anos mais velho, é um pedófilo, aí marca o encontro, principalmente adolescente, né, adolescente, é mais a menina, né. Quantos relatos a gente vê de meninas que somem, né, aí você vai descobrir ali que estava conversando aí depois que aconteceu, que o pai e a mãe descobre que ela estava conversando já não sei quanto tempo com uma pessoa, né, e já sumiu. Então, assim, a internet é boa por um lado, né, mas por outro lado, né, ainda mais com a falta de fiscalização dos pais, é complicado, não é verdade? Exatamente. E é como a gente falou, né?
é um mundo. É o mundo. Nós, como adultos, nós temos dificuldade para se controlar na hora de mexer no celular, né. Nós vivemos uma geração que não tinha celular, mas só que hoje em dia você consegue viver sem celular. Não, se a gente esquece do celular em casa, a gente já volta a pegar. Exatamente, a nossa vida está nele, né. Sim, E nós estamos oferecendo essa vida para as crianças desde quando elas estão nascendo, muito cedo, né. muito cedo. E aí a gente quer muitas vezes responsabilizar o adolescente, por exemplo, pelo que a internet tem oferecido. O que deveria ser uma responsabilidade nossa, a gente está terceirizando mais uma vez: "Ah não, é culpa da internet". Não, não é culpa da internet, é culpa de quem ofereceu a internet para essa criança, que não tem como, muitas vezes, discernir o que é verdade e o que é mentira. A Às vezes gente não a gente consegue, cai em né. golpe, a gente É, cai em fake news direto, imagina uma que criança. imagina, a criança ela vai acreditar naquele adulto bonzinho que está lá dentro do Roblox, que está falando com ela bem assim, que vai dar um monte de, moedinhas para ela no jogo. Gente, uma criança. E ele vai fazer algumas coisas ali que ele vai pedir, porque há um processo de aliciamento. Abusadores online, eles não chegam pedindo foto da criança, eles não chegam marcando encontro, não. Há todo um processo de aliciamento e eles vão agir aonde há deficiência na criança ou no adolescente. Então, ele vai conhecendo a dinâmica familiar, o que que a criança gosta, como são os pais são presentes, os pais veem o que que a criança está vendo, está consumindo, tudo isso aí eles procuram saber. Então, qual que é a necessidade desse adolescente? O que que o adolescente ele mais precisa na fase da adolescência? É a aceitação. A fase da adolescência, ela é tão difícil assim, né, para nós como adultos aceitarmos, passarmos por ela, porque ela é a fase da aceitação, eles querem ser aceitos. O abusador, ele vai agir nessa deficiência de aceitação. Então, muitas vezes a conversa que não está tendo dentro de casa, está tendo ali no celular, está tendo com aquele adulto que dá atenção para ela. Nós estamos vivendo uma época que os pais eles precisam trabalhar, 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 trabalhar e não dão atenção para as crianças, não conversam sobre as coisas mais básicas com eles. O que com o abusador ele faz? Ele dá essa atenção. Você vê, assim, que hoje os pais, cada vez mais cedo, né, estão entregando celulares na mão das crianças, né. A gente vê na própria igreja, né, às vezes você vai num culto, numa reunião na igreja e os pais ali dentro, no ambiente cristão, que deveria ter, sim, pelo menos um comportamento diferente, por conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, né, da responsabilidade que a gente tem que ter, já estão dando, né, dão um celular para criança, às vezes, de 2 anos, uma criança que não fica quieta, vai lá e joga o celular na mão da criança, para ela ficar quietinha no culto. Às vezes não está prestando atenção nem no que a criança está com de e detalhe, né, ô Cíntia, os bichinhos, com 2 aninho, Já sabe eu tudo. fico olhando meu neto, vai lá com o dedinho. Ele não mexe no celular, meu filho, mas a minha nora não deixa ele, mas às vezes ele pega: "Deixa eu olhar papai", mas ele pega assim para dar para o pai dele, mas você vê que ele passando o dedinho. Já sabe, como é que sabe, Sim. né? Nós vivemos uma época que a gente fala que eles são nativos digitais. Sim, Né, eles já nasceram nessa tecnologia, diferente da gente que viveu uma época que não existia isso, que a gente brincava, que a gente inventava coisa para fazer, não. Eles nasceram com isso aqui. E muitas vezes a criança pequenininha lá, ele não tem acesso ao celular, mas os pais estão ali o tempo todo. Ele sabe para que que funciona, ele sabe que aquilo ali traz uma alegria para os pais dele. Então, tem uma curiosidade. E aí, Flávia, a gente não fala assim, a gente não pode tirar 100%. As crianças elas têm que ter contato com hoje em dia é fundamental as crianças entenderem, porque as profissões elas estão ficando diferentes também. Se a gente pensar lá no futuro, a criança ela precisa ter um acesso à tecnologia, mas o que ela está tendo acesso? aí entra, né, questão, como você já mencionou aqui várias vezes, a vigilância, né. É onde Exatamente. os pais, né, porque eu falo os pais, tá, Cíntia, eu Uhum. posso estar enganada, eu posso estar errada, mas na maioria, claro que cada caso é um caso, famílias são diferentes, estruturas diferentes, dinâmicas diferentes, a gente não sabe como funciona a família de cada um, a gente sabe como funciona a nossa família e como a gente age dentro da nossa família. Mas a gente vê, assim, que mas é uma, falta de uma autoridade dos pais ali, não um autoritarismo,
mas uma autoridade de pai, de mãe, de ser responsável por aquela criança, por aquele Sim. adolescente ali. Então, às vezes, eu vejo assim, eu observo que tudo isso é fruto de uma permissividade dos pais, a maioria dos casos, né. Uhum. É vigilância realmente e diálogo. Diálogo, né. É porque o pai fica o tempo todo no celular, como é que vai conversar com a criança, como é que vai conversar com a esposa, como é que vai conversar com o esposo. Quer Exatamente. dizer, já parte da gente uma falta de controle, né. Sim, se é difícil para a gente, imagina para eles, né. E a gente precisa realmente, para haver proteção, a gente precisa desse ciclo de confiança. Os nossos filhos, eles precisam confiar na gente, eles precisam saber que nós estamos disponíveis ali para escutar o que eles têm a falar, independente do que seja, independente se foi errado, se ele fez algo que foi imprudente, conversou com alguém que não era conhecido, caiu na lábia de alguém, eles precisam ter confiança para falar sobre isso. Então você é livre para dar um celular na mão de um adolescente, de uma criança, você é livre, você tem recurso, você dá. Mas agora, não ache que a criança está segura, Porque ela não não está, né. está, não está. Pelo contrário, né, ela está à mercê de A gente predadores, né. Exatamente, a gente está vivendo agora uma geração do quarto, né, que os pais acham que por não estar na rua, estão protegidos dentro do quarto, mas o quarto é o mundo. O quarto é o mundo todo ali através da internet. Então a criança às vezes ela não tá ali nos perigos da rua, do assalto, do sequestro, não. Mas o que ela está fazendo ali dentro do quarto que parece, aparentemente está tudo bem, está tudo seguro, é o que está acabando com os nossos jovens, está aliciando eles, está colocando ele em grupos, e aí a gente sai um pouquinho do abuso sexual, por exemplo, mas a gente entra em discursos extremistas, Que é uma que forma de tá abuso que também, tam né. é, que os jovens estão sendo cada vez mais introduzidos nesses grupos, porque de novo volta a questão da aceitação, de ser aceito por um grupo. Então, nós temos, eu participei recentemente de um seminário de segurança pública e é assustador como os jovens estão sendo aliciados Em todas as áreas, em né. todas as áreas. E aí a gente vê coisas que a gente acha que ficam no passado, como por exemplo o nazismo, que eles estão tendo acesso na internet sobre isso. Maus tratos a animais, então, assim, tá tudo interligado. São grupos que fazem com que aquele adolescente achem que tá tudo bem, que ele tá pertencente, que ele faz E parte dá uma de um sensação de grupo. pertencimento. Exato. E aí, é muito fácil levar esses jovens. É por isso que o pai e a mãe têm que ficar em cima. Exatamente. A gente precisa conhecer com quem os nossos filhos estão falando, aonde que eles estão entrando, quais são os grupos que eles estão participando. E criança e adolescente não tem A privacidade. verdade, Cíntia, é que educar dá trabalho, né. Sim, dá muito trabalho. E hoje, infelizmente, pais, né, mães, eles têm colocado filhos no mundo, mas eles não querem ter trabalho. E educar dá trabalho, por isso essa geração, né. Dá muito trabalho. Essa geração hoje, né, Sim, porque, assim, a gente observa que são crianças, adolescentes, eh, desestruturados emocionalmente, né. sim. Uma criança, Cíntia, veja bem, um dia eu estava na igreja, né, e eu ouvi uma mãe falando, né, pra outra mãe, eu passei e ouvi, eu não só ouvi, mas eu fiquei pensando que a filha dela de 5 anos estava com ansiedade. Como é que uma criança de 5 anos, ela tá ansiosa por causa de quê? Então, olha o tanto de coisa que vem bombardeando a vida dessas crianças também. Por que uma criança de 5 anos fica ansiosa? Me explica. Sim, quando a gente vê esse E não é o e assim, tipo assim, tá aumentando cada vez mais, né. sim, depressão, ansiedade, porque realmente, é como a gente falava anteriormente, é satisfatório. A rede social, a internet em si, ela traz uma sensação de satisfação. Então, é difícil para o cérebro entender, por exemplo, quando está fora, que há vida após isso. Então, às A vida vezes, além do a celular, das redes vida além sociais, das né. redes sociais, exatamente. Então, uma criança ela não tem controle sobre isso. Ela não vai conseguir falar assim: "Ah, já fiquei muito tempo nesse celular, né, mamãe?".
"Toma, guarda". Não, não Não vai. vai. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Não é porque todo mundo está fazendo que a gente tem que fazer também, não é porque todo mundo meu filho às vezes vem me perguntar: "E mãe, quando que eu vou ter celular?" Eu falei: "Olha, quando você puder pagar ele, é um bom um bom tempo". Porque para Todo mundo você tem, ter né. para você ter um celular, você tem que ter responsabilidade para ter um celular. Então, eu não pretendo te dar um celular enquanto você tiver criança, adolescente. Eu sei que muitos dos amigos têm, eles veem isso, questionam, mas a gente precisa ter um posicionamento firme: "Não, filho, eu tô fazendo isso para te proteger". Como tem desenhos que parecem inofensivos, por exemplo, que eu falo: "Não, não vai ver, porque eu estou te protegendo. Eu sei que o seu imaginário, a mente da criança, ela está sendo formada. Então eu tenho que Até os 7 anos, né. selecionar". Sim, Mas aí depois dos 7 tem que estar tomando você tem que tomar cuidado também. sim, com certeza. É a formação do caráter, É, né. aham. Mas a gente tem que tomar cuidado para o resto da vida. E, assim, quando eles estão pequenos, eles não têm aquela capacidade de ver o que é bom e o que não é. Você sabe interessante, Cíntia, que antigamente, né, a gente, por exemplo, eu vou falar do meu caso, a gente, né, criança, assim, jovem, né, adolescente, a gente estava na sala vendo a televisão com o pai, com a mãe, aí de repente você via um casal se beijando, se amassando ali, você via que o pai ficava constrangido, a mãe ficava constrangida, a gente ficava constrangido com vergonha. Trocava de canal. Hoje em dia não tem mais isso não, né. Aí Tá não. tudo normalizou, como você já usou essa palavra várias vezes, né. Exatamente. Normalizou e as crianças estão entrando nesse universo adulto muito precocemente. Sim, A adultização ela está entrando aí de uma forma muito perversa e muito sutil nas roupas que as crianças estão vestindo, tá tudo se tornando banalizado e normal. E a gente vê que há realmente um movimento para que isso aconteça, para que parem de ver as crianças como criança e as crianças tenham mais, desejo pelo universo adulto. adulto. Então, hoje em dia você não consegue mais pegar um filme, um lançamento de Netflix, por exemplo, e sentar com seus filhos e ver. Menina, até a gen um dia comecei a ver uma série, sabe, tem um exemplo aqui, eu tô lá, comecei a ver a série, muito bem da série, eu acho que foi no segundo ou terceiro episódio da série, não lembro bem, aí casal de mulher começaram a se beijar, falei: "Gente, até a gente tem que estar, você tem que selecionar, hoje você não consegue ver, se você quer ver um filme, você tem que selecionar, ver o filme, ver tudo pra você ver, e ainda assim você corre o risco de ver algo que você não quer ver". Imagina uma Exatamente. criança que fica à mercê disso. E eles estão, descaradamente colocando em todos os, desenhos, A questão da erotização infantil, não. erotização, sim. Meu marido começou a ver Jurassic World com os meus filhos, né, são 2 meninos, então, assim, ele quer apresentar aquilo que ele gostava de quando era criança. Só que existe também um desenho, que conta a história dos filmes, que às vezes as crianças não têm tanta paciência para ver o filme, tem esse desenho. Em determinada temporada, há uma das personagens que se apaixona por outra. Pra quê? Pra que a gente está colocando essas questões no universo infantil? Infantil. Tem necessidade. Não tem outra explicação do que você realmente querer colocar, questões do mundo, do universo adulto, no mundo da criança. É realmente uma forma ali de manipulação de que, tá normal, tá tudo Querem certo. tirar a inocência da Querem criança, tirar a né. inocência de Porque criança é qualquer pura e forma da inocente, criança, né. exatamente. E tudo, tudo que vem acontecido tá está sendo trabalhado para tirar essa inocência da criança. As músicas, que as crianças dançam, fazem esses passinhos de TikTok, sem saber o que está sendo falado, mas na maioria das vezes é ali uma objetificação do Sim, do corpo da corpo, a mulher, maioria das vezes, né. a maioria das vezes, e a criança está ali
achando tão bonitinho, tá olhando o passo, tá tentando fazer igual, porque ela quer imitar o adulto. E o que a criança tá imitando do adulto? Outro dia eu vi no próprio Instagram mesmo, né, não sei se isso foi IA ou se aconteceu mesmo, porque hoje você tem até isso também, né, você não sabe se é IA ou se é de verdade, né. Apesar de que às vezes você consegue reconhecer quando é IA, né, mas eu sou meio leiga pra esses negócios, sabe. Mas eu estava vendo e eu acho que foi verdade. Uma criança eles estavam num churrasco, não sei, estava tocando a música lá e uma criança tinha um pessoal dançando, a criança começou a dançar, ali rebolar, e o pai foi lá e pegou a criança, não deixou. Uhum. Entendeu? Aí, na internet mesmo, muitas pessoas foram contra o pai, entendeu? Sim. Mas eu vou te falar, aí ela porque a dança, que ela começou a dançar e vendo as pessoas dançar, era uma dança assim, né, rebolar, naquela forma. Então, eu acho que ele tá certo, Com ele certeza, tá preservando a filha dele. a gente precisa, colocar no universo da criança o que é da criança. E assim, ô Cíntia, a maioria das pessoas foi contra o pai. Sim, porque aí já vem alguns discursos, né, de É, machismo, de que, não poderia, porque é um homem e tudo mais, mas as crianças elas precisam ser criança. É uma fase tão curta, Flávia, é uma fase, assim, contada. As crianças, a infância, ela tem data de validade. sim, Ela é um período muito como a curto da adolescência vida. também, adolescência os Sim, pais precisam cuidar dos adolescentes. exato. Então, assim, a gente precisa preservar essa inocência. A gente precisa realmente colocar o que é do universo da criança, vestir roupa de criança em criança, parar de fazer mini adulto ali, criança com shortinho curto, com saia curta, com cropped, qual que é o sentido da gente começar a objetificar o corpo da criança? É verdade. A gente vê muito isso, é muito triste, porque é desesperador, porque os pais eles perderam, assim, o pudor com as crianças. Há 2 anos atrás, eu vou brevemente contar um relato. Eu moro muito próximo à praia, moro ali em Jacaraípe, né, e nas férias, há 2 férias atrás, férias de janeiro, eu gosto muito de levar meus filhos num parquinho, um parquinho que tem perto da orla. E quando, eu cheguei nesse parquinho nesse dia. Quando eu desci do carro, desci com eles, eu vi uma mãezinha, eh, dando banho no bebê, no chuveirão. Tem agora que eles revitalizaram a orla, eles colocaram bastante chuveiros, né, pela praia. E quando essa mãe ela estava dando banho nesse bebezinho, era uma menininha, devia ter talvez menos de 1 ano. A menininha ela estava nua. Porque é muito comum, a gente que mora perto de praia, a Sim, gente aham, sabe uhum. disso. Eles tiram totalmente a roupa da criança para dar banho nela na praia. E assim, uma coisa que você olha natural, né, É, pra família natural. Eu natural, para a família cheguei natural, sim, é. eu cheguei perto dela, falei bem assim: "Mãe, com todo respeito, não faz isso com sua filha não. Você não sabe quem tá em volta, você não sabe quem tá olhando. Protege sua filha". Ela me levou totalmente a mal, me deu uma resposta bem ríspida ali: "Ah, mas eu não posso deixar minha filha com areia pra dentro do carro". Eu: "Tudo bem, desculpa", e fui. O recado ali foi dado. Quando eu cheguei no parquinho com eles, eu encontrei uma conhecida, eu comecei a conversar com ela, os meus filhos estavam, e a gente estava de frente para um chuveirão. E aí, enquanto eu conversava com ela, eu vi que tinha uma menina vindo tomar banho no chuveirão. Só que, para o meu desespero, a menina devia ter por volta de 10 anos de idade. A mãe despiu a menina toda para dar banho nela, para 10 tirar anos. areia. Provavelmente era uma menina grande já. Assim, se era uma menina de 8 anos, era uma menina bem grande, né, porque eu também não cheguei a ficar conversando com a família nem nada disso. Mas ela despiu a menina toda, e foi até um dos vídeos que, assim, mais viralizou na época, no meu Instagram. E quando eu vi, eu comentei com a pessoa, porque eu já estava começando nas palestras e era uma professora que trabalhava comigo, eu falei: "Eu não acredito que isso está acontecendo". Porque, assim, parece que quando a gente começa a trabalhar na causa, seu olhar fica muito mais apurado às situações Mais que aguçado, né, acontecem, né. aham. E aí, quando eu olhei para o lado, tinha um senhor, o chuveirão estava na frente, o calçadão estava aqui, e tinha um senhor sentado, com as mãos debaixo da camisa, e se manipulando ali, olhando para a menina. Quando eu vi aquilo ali,
Eu só falei assim, tinha uma amiga minha que estava com os filhos dela também, eu falei: "Por favor, você olha os meninos?". Aí ela falou que sim, eu rapidamente saí, fui em direção à mãe e o homem lá olhando a menina. Eu fui em direção à mãe e falei: "Você conhece aquele homem ali?". Ela: "Não", com uma cara assim, nada tá acontecendo, estava com uma toalha na mão, eu falei: "Pois ele tá se manipulando olhando sua filha". Aí ela ficou totalmente sem reação na hora, Flávia. Eu peguei a toalha, tampei a menina, falei: "Mãe, por favor, não faz isso". Nisso que a gente tampou, que eu tampei a menina, o homem saiu com a bicicleta e foi embora. Só que você vê que há uma falta de pudor sobre o corpo da criança. É como se fosse algo público. Então, muitas Como pessoas você mesmo já diz, né, normalizam. normalizou demais, né. Normalizou deixar a criança só de fralda na rua, só de calcinha, normalizou ir para a praia, tirar a roupa da criança para tirar a areia. Sabe, uma criança que deveria ali estar sendo protegida, e eu fiquei tão depois eu fiquei pensando: "Senhor, por que que ela não teve nenhuma reação na hora que eu falei? Por que que ela não pegou aquela toalha, tampou a menina na hora?". Sabe, ela ficou sem reação, porque eu acredito que ela ficou até sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Porque a gente não consegue pensar nos outros. Nós que não, assim, não temos maldade, não conseguimos olhar para a criança como um objeto de desejo, por exemplo, a gente não consegue imaginar que outras pessoas possam ter essa visão. E é onde a E gente é falha, aí que a né. gente falha, porque nem todo mundo olha para a criança como a criança que ela é. Tem muitas mentes adoecidas na nossa sociedade. E por onde a gente vai? Tem pessoas que Não, ganham dinheiro só simplesmente filmando criança na praia brincando. menina, você falou uma coisa certa, né, tem muita gente adoecida, né, e assim, eu vejo assim, que é uma pessoa assim tá doente. É o doente, ela é, sei lá, um psicopata, igual falando nessa questão, né, das crianças, igual eu vi nessa semana um cara abusou e matou uma criança, um bebê, que não tinha nem 1 ano. É uma pessoa doente, né, Cíntia. E assim, Cíntia, sabe o que que eu observo também? Que tá cada vez mais as crianças estão bem pequenas, né. Eu trouxe aqui, eh lá quando eu fui fazer a palestra, eu gosto sempre de trazer os dados do Anuário de Aham. Segurança Pública, né, que é os indicadores que nós temos no nosso país. E os dados, eles são muito alarmantes, porque segundo o último anuário que a gente teve, que foi o de 2024, que o próximo vai sair agora, que é referente a 2025, só de estupro de vulnerável registrado no nosso país, a gente teve mais de 67.000 casos. Nossa, é muita coisa, mas Pensou mais de 67.000 crianças sendo estupradas. exatamente. Só que os números, eles são muito piores ainda, porque estima-se também os mesmos órgãos que fazem esses levantamentos, e o próprio Ministério Público, ele estima que isso não é nem 10% do que é relatado, porque há muita subnotificação. Então, multiplica por 10 aí, a gente tem pensando assim por alto, no mínimo 500.000 de crianças sofrendo abuso só no nosso país, porque também acontece em outros países, Sim, né, claro. aham. E quando a gente pega, os números, a idade dessas crianças, a gente vê que o número de crianças muito pequenas tem crescido demais, É assim por principalmente nessa faixa aí de 0 a 4 anos. Desse número, a gente teve um total de 13,1% de meu crianças que foram Deus, abusadas. E bebês. bebês, mais ou Uma menos criança ali notificado 8.000 crianças, digamos assim, notificados, porque temos aqueles que não são também. E por que esse aumento no número de crianças muito pequenas? Não fala. É muito difícil você, perceber que o abuso está acontecendo. Geralmente em crianças muito pequenas, a gente só descobre o que está acontecendo quando chega num caso extremo, de um sangramento, de uma criança que teve que parar num no hospi PA, num hospital, ou morte, ou né. morte, como a gente viu o caso da Helena essa semana. Sim. E é mais brutal ainda, Flávio, o caso da Helena foi algo, assim, inimaginável. Ele foi um estupro coletivo, foi nenhuma pessoa só. Tem algumas matérias que estão trazendo 2 ou 3 homens que fizeram isso. São animais, né.
É assim, é para dilacerar o coração, porque dentro desses dados também, a senadora Damares, ela traz com muita propriedade, porque ela recebe muitos desses casos, e ela fala que o caso mais do bebê mais jovem foi com 4 horas de vida. Misericórdia. Nós estamos falando de crianças que estão sendo concebidas para esse fim, que na barriga da mãe já tem predador pensando nisso. Vazaram alguns áudios há alguns tempos atrás, que eles já estavam buscando formas antes do bebê nascer. Já estavam trocando informações de como Sim, aham. fariam isso quando a criança nascesse. Então, assim, eu tenho visto a cada dia mais como as crianças estão realmente sendo tratadas como objetos, Flávia. E assim, esse discurso de, por exemplo, legalização do aborto, ele também tem muita ligação com isso, porque você passa a tirar a magnitude que é a vida de uma criança dentro do ventre materno. Você tira a vida dela, você é como se fosse, é um embrião, não é uma vida. E isso está acontecendo com crianças, com bebês maiores também. Não pensa, não fala, então pode ser abusado, sabe. Parece que esse tem sido o pensamento de dessa parte da sociedade aí que tá achando que não vai dar nada, que é normal, que sabe, eu às vezes me fogem até as palavras, porque não tem como a gente olhar para esses casos, olhar para o que tem acontecido com as nossas crianças, porque são nossas São crianças. nossas crianças. Não existe só o meu filho, o seu filho. Todas as crianças, elas precisam ser cuidadas como se fosse de todo mundo. Se a família está falhando na proteção, a sociedade tem esse dever de proteger. Não tem como a gente olhar para isso, se sensibilizar um dia, chorar ali, Ficar falar, ficar indignado. indignado e isso não gerar uma ação. Nós precisamos agir como sociedade. E assim, o que me motiva a continuar com o projeto é isso. Porque, tem uma amiga minha que ela sempre fala uma frase que ela é muito importante nessa causa: "Indignação sem ação, ela não salva nenhuma criança". E Mas é realmente não verdade. salva. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar indignado: "Ai, mas que tem que ter pena de morte. Ah, porque o Brasil, não tem solução, que país é esse?". Não adianta ficar só nesse discurso. Claro que a gente sabe que precisa ter, mudanças na legislação, na severidade de como vai ser, Essas pessoas punido vão ser esses punidas, né, crimes. aham. Sim, a gente sabe que a gente precisa discutir isso também. Mas não adianta só a gente ficar sentado vendo isso todos os dias, porque daqui a pouco isso está se tornando normal, Flávia. Sabe, eu fico até eu acho que você até percebe, né, eu fico muito angustiada quando eu vejo isso, porque das vezes que eu penso assim, que às vezes dá um desânimo, eu penso: "Não, tem criança que está sofrendo isso E o seu trabalho é agora". para isso, né, Cíntia, para você passar essa informação para um despertamento, né, para a sociedade, para a família e para a igreja também, sabe por quê? Eu lembro que na sua palestra, né, nós somos considerados um país cristão, né, vamos falar do nosso país, né, nós somos considerados um país cristão. Como que nós considerados um país cristão, como acontece tanta atrocidade? Tantas igrejas existem, quantas igrejas? Falando da católica, da evangélica, né, quantas igrejas que existem, né, e quantas atrocidades estão acontecendo cada vez mais, né. Exatamente, a conta não fecha, né. Não fecha. A conta não fecha, porque nós deveríamos ser quem dá o exemplo, quem protege, quem segue os mandamentos, mas somos n somos nós cristãos que estamos tampando os nossos olhos, fingindo que não está acontecendo. São também alguns que estão praticando esse crime, que estão, às vezes, sem praticar, mas consumindo esse tipo de conteúdo, porque essa normalização como a gente conversava, né, da questão da pornografia, ela está totalmente ligada com a Com questão certeza, do da abuso pedofilia, do abuso infantil. infantil, Exatamente. não tem como você Então, desligar, não tem. não tem como. Então, muitos homens estão dentro da igreja e estão achando que é
é um pecado menos grave, talvez, consumir pornografia. "Ah, não tô traindo a minha esposa", né, muitos vão se justificar assim, mas só que só essa questão e por isso que, assim, eu vou quando eu vou à igreja, eu vou com muito temor diante de Deus, por tudo que eu vou falar, mas eu não deixo de falar dessa questão da pornografia, porque eu sei que aonde eu vou, eu toco em alguém. Com essa questão da pornografia, porque é uma coisa muito mais presente do que a gente imagina, que pode não estar presente na nossa casa, mas está presente em Tá, tantos lugares, em tantos lugares. tantos com tantos homens, que às vezes você vê lá, estão no altar, estão pregando, estão cantando, e quando chega em casa tá fazendo essas coisas em casa, tá acessando pornografia. A gente teve o caso do missionário, há 2 semanas atrás, que matou o filhinho dele de 3 anos, você chegou a Não, não ver? cheguei a ver. E assim, o caso dele foi um que eu fiquei assim, sem palavras, quando vieram os especialistas para falar sobre o que tinha acontecido. Era um homem que ele se vestia como missionário, tem vídeos dele cantando na igreja, é uma assim, e quando ele chegava em casa, a esposa era mantida em cárcere privado, e os filhos, ele tinha tem 2 filhos, os filhos eram severamente punidos por qualquer coisa que fizessem. Esse pai, ele tirou a vida do filho de 3 anos, porque não deu bom dia para ele da forma que ele achava que era o adequado. Um lobo em pele de cordeiro, né. A gente está falando de uma pessoa que às vezes foi em várias igrejas testemunhar, falar do amor de Deus e tudo mais, mas quando chegava em casa fazia um inferno da casa dele, fazia um inferno da vida dos filhos e da esposa. Então, a gente precisa falar sobre isso, né, a gente passou o tempo da igreja se abster. Eu lembro que quando eu era adolescente, era um tabu falar sobre sexualidade na igreja, sempre foi. O que eu aprendi sobre isso foi nas minhas rodas de amigos, porque na igreja não era falado sobre. Era muitas vezes colocada muitas regras de que A se você fizer isso é pecado, pintar o cabelo, usos e essas coisas, costumes, né, não usos e pode isso, não costumes pode aquilo, mas na verdade no fim você descobre que não tem nada a ver, isso, a essas gente tipo alguns tipos de via coisa, né. tatuagem, que é um pecado e que não sei o quê. Tudo isso era, disciplina, vai ficar no banco. Mas só que os assuntos que precisavam ser tratados, ninguém nunca tratou com Até a hoje assim, gente. né. Sim, tinham medo de falar: "Ai, será que se eu falar sobre pornografia com adolescente eu vou incentivar ele?". Não, você vai abrir os olhos dele, porque às vezes ele tá achando que é algo normal consumir pornografia, porque um amigo dele de 12, 13 anos tá falando que é normal, que ele consome todo dia. Então se a igreja não se posicionar, não pegar o papel que é dela, porque tem uma confiança ali colocada pela criança, pelo adolescente, para um lugar que realmente quer o melhor dela, quer proteger ela. Se a igreja não tomar essa posição, não falar sobre essas coisas, a gente vai perder muitas crianças e muitos adolescentes, realmente, porque eles vão escutar de qualquer forma. Eles vão ter um conceito de sexualidade. Se não for construído ali dentro da igreja, Dentro do lar, né. dentro do lar, a gente vai perdê-los, porque eles vão aprender, mas eles vão aprender da forma incorreta. A gente precisa realmente trazer esses assuntos para dentro da igreja, trazer assuntos até mesmo como questão de depressão, que está muito comum nos nossos Eu acho assim, adolescentes. eu penso que a gente vive aqui, né, e muitas vezes errada, né. As pessoas elas têm isso aqui, têm muitas acesso a isso aqui, a muitas informações, mas se você for olhar bem, informações erradas. Então, eu acho que um dos pontos principais que a igreja poderia fazer para ajudar é palestras. Palestras, reunião de pais, sabe. Igual você fez aquela palestra, né. Chamou para fazer aquela palestra. Nossa, eu achei, assim, tremendo. Nossa, eu falei assim: "Tanto é, né, que você está aqui, né". Nossa, gente, isso precisa mais, não é só ir na igreja um mês, não, acho que, sabe, as igrejas, todas as igrejas deviam ter, assim, semestralmente, pelo menos, esse tipo de palestra, questão da violência doméstica, né, sabe, essa sobre a questão da educação sexual mesmo, porque às vezes tem pais que são ignorantes mesmo, mas então a igreja está aqui para dar um suporte, para apoiar. Exatamente. E a educação ela é algo que não se faz de uma vez só, com uma palestra só. É Exatamente. algo que é contínuo, as crianças
realmente vendo aquilo ali, aprendendo, nós que estamos na escola, nós vemos e por muito tempo eu me questionei por que que as crianças elas viam alguns conteúdos, em séries seguidas, né. Ela trabalhava um conceito no primeiro ano, no segundo ela trabalhava de novo, no terceiro ela trabalhava de novo. E eu achava, às vezes, que era um retrocesso. Mas depois eu comecei a entender que pela repetição, a criança ela aprende. Sim, A gente não dá um treinamento, por exemplo, de incêndio numa empresa, uma vez só para o funcionário quando ele entra e acabou. Não, não. são campanhas São anuais. didáticas de ensino, né. Exato. Então, assim, a gente precisa tornar esse assunto normal e capacitar pessoas, sabe, Flávio, porque há um quando a gente fala de educação sexual e prevenção ao abuso, nós temos que ter certa cautela Também, na hora exatamente. de Aham. tratar sobre isso. Eu tive uma experiência que me fez pensar muito nisso, porque eu não falei anteriormente, mas só que eu sou formada nisso. Eu fiz uma capacitação, além do meu curso de pedagogia, em educação sexual, educação emocional e prevenção ao abuso sexual. Então eu fiz uma complementação do meu curso nessa área. Quando a gente estuda nessa área, a gente estuda várias questões da neurociência, da educação emocional, que está totalmente ligada à Sim, aham. prevenção e tudo mais. Então, assim, a gente tem um preparo e temos uma forma de tratar isso com as crianças, porque não pode gerar trauma nelas. Tem que ser algo muito tranquilo, que assim, seja realmente lúdico, que elas entendam, mas que não gere traumas. Dependendo da forma que a pessoa for tratar sobre isso com a criança, pode acabar deixando ela com medo. Então precisa de uma capacitação. O futuramente, assim, eu oro muito a Deus para me dar, estratégias, porque hoje em dia a minha vontade era de largar o meu emprego e ir em todas as escolas do Espírito Santo. Deus sabe, assim, o quanto eu me realizo em cada palestra que eu faço com as crianças, vendo as crianças aprendendo, os feedbacks que eu recebo quando gravam um vídeo, manda: "Olha como que ela está cantando, olha, ela já sabe onde pode, onde não pode tocar". Isso me traz uma alegria muito grande. Só que eu não consigo fazer isso porque eu tenho meu emprego, eu tenho a minha família, só que eu vejo a necessidade de capacitar cada vez mais profissionais para isso, profissionais que estejam realmente aptos a falar com as crianças sobre isso, porque não é simplesmente pegar um material de internet, ir lá e aplicar com a criança. Porque a gente precisa saber a fase que ela está, a fase de desenvolvimento, como que você vai falar sobre isso. Como eu te falei, muitas vezes eu vou para a escola, eu não falo nem sobre isso. E eu não preciso falar. Porque quando eu falo com ela sobre a proteção do corpo, onde pode e não pode tocar, quem pode, quem não pode, isso tudo eu estou ensinando educação sexual, eu estou fazendo prevenção ao abuso Sim, sexual, mas eu não estou falando de caso que aconteceu, de criança que foi morta. Não, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre a própria criança, sobre como ela se proteger. Então, assim, hoje em dia, eu vejo que aí eu vejo a necessidade de termos profissionais realmente capacitados para isso. Para não dar medo, para trazer realmente confiança para as famílias, tanto para elas trabalharem, quanto para as escolas, quanto para as igrejas também. Então é necessário a igreja, ela ter uma capacitação ali com os ministérios, toda a igreja, porque toda a igreja ela trabalha com a criança direto ou indiretamente, ela sim. recebe as crianças, então é necessário sim ter uma formação para a gente realmente proteger as crianças. Não é simplesmente um achismo, vídeos da internet, igual você falou, a gente é bombardeado todos os dias com informações, mas muitas vezes a gente não sabe o que fazer com tudo isso. Que se você não cuidar, você fica até paranoica. Meu Deus do céu, não vou fazer mais nada. Porque toda hora é uma informação ruim, eu não posso nem sair de casa mais. Mas não, é realmente estar, preparado de forma correta para tratar tanto com os pais, quanto com as crianças. Crianças muito pequenas, os menorzinhos que eu tive a oportunidade, eles eram de grupo 2, eles tinham 2 aninhos. Então, assim, é possível fazer isso. O Defensores da Inocência, ele é realmente para isso, para mostrar que é possível, que a gente precisa fazer, porque a gente precisa proteger as crianças e só simplesmente saber tudo o que está acontecendo, receber um monte de informação não vai proteger eles. Não vai, tem que ter atitude, né. Nós precisamos de atitude. E assim, a minha oração, e eu fiquei até muito feliz esse Maio Laranja,
porque eu recebi uma homenagem lá no na Câmara na Maio Câmara laranja é suicídio, né? não, Não é Maio o quê? Laranja é prevenção ao abuso Prevenção sexual. ao abuso. Ah, é, até você foi na Inclusive igreja, foi maio laranja, tá certo. inclusive ele vem de uma lei, né, que institui a obrigatoriedade de trabalhar, só que o que que acontece? Os locais que trabalham, geralmente eles trabalham com um mural Sim, aham. informativo, né, só isso, a escola Maio Laranja, então vamos fazer um muralzinho aqui, vamos colocar o Disque 100 aqui para as crianças, que é o número de denúncia, e ok, trabalhamos, mas não é só isso. Então assim, eu sonho ainda e eu espero um dia voltar para falar, assim, que é real, porque nessas homenagens eu vi muitas pessoas aqui no Espírito Santo comprometidas com essa causa, Que bênção, né, glória a sabe, Deus. glória a Deus, assim, porque até então eu achava que eu estava sozinha, mas eu vi tantas pessoas, assim, que fazem esse trabalho há anos. O grupo de capelania aqui do Espírito Santo, eles fazem trabalhos voluntários dentro das escolas, levando a questão do bullying, levando a questão da violência sexual para dentro das escolas. Então, assim, tem pessoas que estão realmente interessadas em falar, em conscientizar e proteger as crianças, Dispostas a fazer alguma coisa, né? dispostas a fazer alguma coisa. E, assim, a minha oração é para que o Senhor levante pessoas dentro da política, dentro de quem faz as leis, de quem tem poder, né, aqui no nosso estado, no Brasil, para que levante pessoas assim como a Damares, que seja aquela voz que clama no deserto, onde quando ninguém está querendo falar sobre aquele assunto, mas é uma pessoa que não fica calada, porque sabe que alguém precisa falar. Então, assim, que Deus realmente levante essas pessoas, eh, e que esse projeto realmente abranja. É, É a minha oração também, tá, que através desse projeto que esse projeto ele venha crescer. amém. Ele cresça mesmo, que ele saia até para fora do Brasil, porque é um projeto muito bonito, é um projeto, assim, muito lindo realmente, é um projeto, assim, impactante e que faz a gente, né, abrir os nossos olhos, né, porque como você mesmo falou, a gente fica muito naquela bolha ali, né. Aquela bolha de 4 paredes. Então, assim, a minha oração, sabe, é que mais igrejas também possam se abrir, não só escolas, para você levar esse trabalho, mais igrejas possam se abrir as portas para você levar esse seu projeto, para você levar a palestra, para falar, para que as igrejas também, as pessoas, elas venham, assim, ser despertas, né, nessa questão da proteção às crianças, independente, se é seu filho, se é seu vizinho, mas você vê uma situação diferente, né, você ajudar, né, Exato. você ajudar. Que eu assim, que as pessoas comecem a se colocar mesmo no lugar das outras, A né. empatia, A né. empatia. A empatia que, assim, a gente banalizou o termo, né, Sim, do que é empatia. Não, eu não consigo sentir o que o outro sentiu, mas só que eu posso sentir com aqueles que estão ao meu redor. Sempre, sempre o que vai me motivar é: poderia ser os meus filhos. Quando eu coloco eles para dormir, meu filho ainda às vezes tem alguns escapes noturnos, eu preciso colocar fraldinha nele. Quando eu tô ali cuidando dele, eu penso: "Senhor, me dá ferramentas", porque o cuidado que o meu filho está tendo aqui nas minhas mãos, não é o cuidado que todas as crianças estão não é, tendo. não é. E assim, às vezes é difícil, às vezes eu tenho que trabalhar o psicológico para não ficar pensando muito nisso até, porque a angústia é muito grande, porque a vontade de fazer é muito grande, é realmente de levar essa mensagem para todo mundo, para que todo mundo se desperte, para que todo mundo realmente queira proteger as crianças. É Então, necessário, né, Cíntia, é é necessário. necessário nós olharmos para os nossos e olharmos para os outros como se fossem nossos. Eu acho que esse é o ponto principal. A igreja ela tem que olhar para todo mundo, tem que olhar, tem que, eh, se colocar no lugar de proteção mesmo. A família não está fazendo, a sociedade não está fazendo, nós vamos ser a voz. Nós vamos ser quem vai falar, nós vamos ser quem vai levar essa mensagem para a sociedade. A igreja ela tem esse poder, é uma instituição, né, grande, e aí a gente fala das religiões evangélicas, das igrejas católicas. Nós temos, como um país cristão, essa possibilidade de levar essa mensagem para as pessoas. Então, que a gente possa usar esse poder de influência para realmente proteger as crianças. E nós, eh,
formiguinhas, às vezes grãos de areia no mar, a gente pode fazer a diferença. Nós temos que pegar essa responsabilidade pra gente. Senhor, eu sou tão pequena, mas me usa para o que o Senhor precisa, porque as crianças estão clamando, estão chorando, enquanto muitos adultos estão Cegos, calados, né? estão Cegos. cegos, estão pensando: "Não é comigo. Poxa, que pena, mas não posso fazer nada". Não, a gente pode fazer. Nem que seja uma denúncia, mas a gente pode, né? Sim, e aí, essa questão da denúncia é muito importante, Qual é o número? Flávia. Tem um número? Sim, nós temos o Disque 100, que é o canal de denúncias oficial, que ele é para violações dos direitos humanos. Ele atende qualquer caso de negligência, de violência, contra a vida humana, e ele atende esses casos também de violência sexual. Ele funciona como uma porta de entrada, então ele é um canal que ele funciona 24 horas por dia, e aí você pode fazer a denúncia, ela é de forma anônima, e aí eles vão encaminhar para os órgãos competentes. Então eles vão encaminhar para o estado, para o conselho tutelar da cidade, e eles vão fazer a investigação. E uma coisa muito importante, Flávia, que eu sempre faço questão de falar: nós não precisamos ter certeza de que o abuso está acontecendo. Não pense que, eu vou fazer uma falsa denúncia, porque se você tem uma desconfiança de algo que está acontecendo, tem alguma coisa errada. Onde a fumaça, há fogo, né? Sim, se você desconfia que a criança está sofrendo algum tipo de maus tratos, algum tipo de abuso, seja ele sexual, emocional, que seja, faça a denúncia, porque a denúncia ela é anônima. O papel deles é investigar, nós não precisamos ter provas concretas para fazer essa denúncia. Muita gente peca por exemplo, escutar choro repetido na madrugada, no vizinho, e achar que tá tudo bem, que tá normal, que é uma criança chorona, e ali o seu instinto tá falando que tem alguma coisa, mas você fala: "Ah, não, mas, eu vou denunciar, vai que não é isso". A gente peca muito por conta disso. Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem percebeu alguma situação, assim, que você desconfia, denuncia, porque uma denúncia ela pode salvar realmente uma vida. Nós não podemos negligenciar qualquer sinal que a gente veja que está fugindo ali da normalidade, que, a criança muda de comportamento, que se a gente perceber, mesmo que seja uma pessoa conhecida, mesmo que seja um familiar, Eu não denuncie. sei. É igual aquela questão, né, que a gente sempre ouviu, né, briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas por isso, quantas mulheres têm sido assassinadas, né? Então hoje a gente fala, briga de marido e mulher, mete a colher. Porque você pode Exatamente. estar evitando que uma mulher seja assassinada, né? E numa denúncia, você pode estar evitando que uma criança seja assassinada, sofra violência, né? Uhum. Porque é o que a gente mais vê, né? Eu vou relatar o caso de uma mãe, né? Ela recebeu uma notificação da escola e porque pedindo a escola perguntando a ela o que que era aqueles hematomas no corpo da filha, né? E ela explicou que ela falou assim: "Não, isso aí é porque a menina estava com as plaquetas muito baixas, então as plaquetas muito baixas, um nível muito baixo, ela teve que tomar reposição de sangue, então foram aparecendo aquelas manchas. Então a escola achou que fosse um espancamento. Então a mãe, ela ficou um pouco indignada de ter recebido aquela Notificação. notificação, mas eu falei com ela: "Olha só, você ficou indignada, você ficou um pouco indignada, eu percebi, porque você não faz esse tipo de coisa, você não faz". Então a gente sabe do problema da criança, que esses hematomas são por causa das plaquetas que estão muito baixas. Então a gente sabe, mas sabe por que que a escola faz isso? Sabe por que que ela mandou essa notificação? Porque no seu caso, você não fez nada com a criança, mas existem muitos pais que fazem com as crianças. Então o pai ele não sabe, a escola não sabe quem é o pai, quem é a mãe dentro de casa. Então a escola viu uma coisa errada, ela tem que notificar mesmo. Com Como a certeza. igreja também, né, vê se está acontecendo alguma coisa errada, como um vizinho, né? Notifica, porque você vai evitar de uma criança ser morta, assassinada e sofrer abuso, né. Exatamente. A escola, ela tem que agir nesse papel de Tem que agir, eu proteção mesmo. concordo. E as escolas também precisam estar preparadas para isso, porque também não é algo fácil, tá, Fácil, Flávia? e Quando não a gente estão, tá, a vai maioria não está. Eu sei porque eu já quando a trabalhei em gente escola há muitos anos vai também, e eu sei que não em áreas está. mais Eh, vulneráveis, é muito difícil, mas só que a gente tem que ter em mente que a proteção da criança, ela tem que estar em primeiro lugar. sim. Ela tem que estar em primeiro Acre lugar, além do medo que a gente possa ter, a retaliação que possa vir. Então, assim, esse Disque 100, eu acho ele
fundamental, porque você pode denunciar, você pode fazer a diferença na vida daquela criança. Então não tenha medo, não tenha medo de denunciar, eh, ao menor dos sinais ali que você perceber que tem alguma coisa, denuncie. E é um recado também para as escolas, porque eu recebo muitas pessoas, relatando a questão de negligência, porque a escola às vezes não sabe o que fazer. Acha que, eh tem que ficar investigando. Muitas vezes a criança passa por um processo de revitimização, porque na escola, por falta de preparo dos profissionais, aquela situação é exposta para várias e várias pessoas, a criança tem que repetir várias e várias vezes o que Constrange a criança aconteceu, também, né? constrange a criança, ela às vezes acaba até mudando o que ela fala para realmente não precisar ficar repetindo aquilo ali, e começa um processo de negação. Então, assim, é muito importante as pessoas que cuidam das crianças, e aí a sociedade toda, ter essas informações básicas de como receber uma denúncia, aonde denunciar, a quem tem que recorrer, porque a criança, ela é protegida por nós, os adultos, né? Ela é protegida pela rede dela de proteção. Então, não é porque é a criança do outro, que é o filho do outro, que a gente não tem que agir. É uma responsabilidade nossa também. É verdade. Cíntia, nós estamos encerrando, tá? Eu vou te falar bem da verdade. É um assunto muito bom, assim, por mim, assim. Ao mesmo tempo que é um assunto triste, mas é um assunto que você precisa tá em pauta, né? Mas a gente vai encerrar, tá? Porque a gente precisa encerrar. Aham. Aí essa lembrancinha aqui para você, tá um Ai, bloquinho para você fazer suas obrigada. anotações. Uhum. E eu quero te agradecer por você ter estado aqui hoje. Você, assim, que Deus continue te usando mesmo, poderosamente, que igrejas possam abrir as portas para você levar esse projeto que Deus colocou no seu coração. Porque alguém precisa se levantar. E você falou que é um processo é uma formiguinha, né, mas é uma formiguinha que está se juntando a outras formiguinhas, e quando você vê vai estar, sabe, um ninho grandão de formiga ali, bem grande, de várias formiguinhas juntas, num prol que é a proteção das crianças, tá. Deixa uma palavrinha para as famílias, para as pessoas que estão nos assistindo. Quer deixar alguma palavra, falar alguma coisa, né, pode falar. Sim. Eh, Se eu puder deixar uma reflexão aqui de tudo que a gente conversou hoje protejam todas as crianças como se fossem suas crianças. Que a nossa sociedade, que o nosso país, o nosso estado, ele possa ver todas as crianças realmente como sujeitos de direitos, que precisam ser protegidas, e que nós possamos realmente olhá-los como pessoas que precisam de proteção, que os nossos olhos estejam abertos, que as nossas mentes estejam ali conectadas aos céus, ao Senhor, para que a gente realmente possa fazer diferença na vida das crianças. Não é porque é uma pessoa só, uma igreja só, não. São pessoas que juntas elas realmente podem fazer toda a diferença na vida das crianças. Então, proteja as nossas crianças. Acho que esse é a principal mensagem que eu tenho para deixar aqui hoje, proteja as nossas crianças. É verdade, protejam nossas crianças. É um papel da igreja, da sociedade, né, da família, né? Nós, como família, precisamos proteger as nossas crianças. Encerrando mais um episódio do podcast hoje. Deus abençoe cada um. Assista o vídeo completo, se inscreva no canal, curte, compartilha. Você também pode entrar no canal da Cíntia, Defensores da Criança no YouTube, tem o Instagram dela também, Cíntia Almeida. Entre lá também, siga ela no Instagram, veja as coisas que estão acontecendo, aquilo que ela tem postado, e vamos orar, né? Vamos orar, nós como povo cristão, a oração ela vai aonde a gente não pode ir. E muitas vezes uma oração nossa pode evitar também. Claro que a oração é orar mais ação. Nós temos que orar e ter atitude. Mas vamos orar também para que o Senhor levante pessoas para estar caminhando com a Cíntia e que as crianças elas possam ser cada dia mais protegidas. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.